Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sexta-feira passada fiz um vídeo para vocês sobre divertículos no intestino. E o vídeo de hoje eu diria que é o oposto do divertículo. Vamos entender por que é o oposto. Olha aqui, ó. Se eu estou desenhando aqui o meu intestino e eu desenho aqui um divertículo, né, para fora do intestino, o que seria o oposto do divertículo? Seria uma lesão para dentro do intestino, tá? Então, aqui nós temos o divertículo e aqui nós temos o famoso pólipo. Pólipo. Algo muito importante de entender, até porque assim, ó, veja bem a relação que eu vou trazer aqui para você. Todo câncer de intestino um dia foi um pólipo, hein? Olha aqui, ó, não estou dizendo que todo pólipo vai virar um câncer, não. Até estatisticamente, bem pelo contrário, poucos pólipos vão virar um câncer. Mas todo câncer um dia já foi um pólipo, ok? Então, a importância disso se dá pelo fato de que o câncer de intestino ele vem crescendo cada vez mais. Hoje é a segunda causa, é o segundo câncer mais comum em homens, perdendo somente para o câncer de próstata, e é o segundo câncer mais comum em mulheres, perdendo somente para o câncer de mama. Então, é o segundo câncer mais comum em ambos os sexos. E estima-se que possivelmente, principalmente em homens, irá ultrapassar o câncer de próstata, sendo a primeira causa de câncer em homens. Então, é muito importante a gente entender aqui tudo que envolve o universo dos pólipos, tanto como podemos prevenir, o que fazer quando já tivermos um pólipo. Então, a aula de hoje é de extrema importância. Acabando essa aula aqui, você já pega o link, bota no grupo da família, passa para os amigos, porque pólipo realmente ele representa um perigo em relação ao câncer de intestino. Bom, então aqui a gente já entendeu, né, o que é um pólipo, é uma lesão interna do intestino, e a gente vai classificar o pólipo tem várias formas de classificação. A primeira forma aqui é a gente falar sobre o pólipo, que pode ser chamado céssio ou plano, né? O que seria um pólipo plano? Seria um pólipo assim, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é um pólipo plano, ou também chamado de pólipo céssio. E eu também posso classificar ele como pólipo pediculado, tá? Que seria isso aqui, ó. Isso daqui seria um pólipo pediculado. Tá vendo? Olha a diferença aqui. O plano e o parecido com uma verruga aqui, chamado de pediculado. Pediculado. Bom, uma outra forma da gente classificar os pólipos, que é a forma mais importante, inclusive como ele vai vir descrito no exame de colonoscopia, eu posso classificá-lo como serrilhado, carcinoide, tumoral, adenoma e hiperplásico. Aqui no quadro botei os dois mais comuns. Os pólipos mais comuns são os pólipos classificados como adenoma ou hiperplásico. Bom, hiperplásico, tanto adenoma como hiperplásico, a gente vai chamar de benignos. Eles são pólipos benignos. O que significa um pólipo benigno? Sempre que o médico identificar um pólipo, e como que ele identifica, né? Pulei a parte, ó. A identificação de um pólipo, ela se dá através de um exame chamado colonoscopia. Como é que é esse exame aqui? A colonoscopia é quando o paciente é submetido a uma anestesia, é introduzido no ânus do paciente um aparelho que nada mais é do que uma câmara de vídeo, e essa câmara de vídeo ela vai conseguir acompanhar através do trajeto, né, de introdução do aparelho, vai acompanhar como está a mucosa desse intestino. Se por um acaso neste exame o médico identificar um pólipo, ele vai fazer o que a gente chama de polipectomia.
polipectomia. Isso nada mais é do que a retirada do pólipo, ou seja, o mesmo exame, colonoscopia, que é um exame diagnóstico, que ele vai entrar lá para diagnosticar, ele também já pode ser um exame terapêutico, né? Porque eu entrei para ver se tinha alguma coisa, mas se eu identifiquei um pólipo, eu já retiro, ou seja, eu já estou tratando, eu já estou diminuindo a probabilidade de um dia esse pólipo se transformar em um câncer. Só que quando esse médico localiza um pólipo, retira através de um procedimento chamado polipectomia, esse pólipo ele vai ser encaminhado para o anátomo-patológico e o anátomo-patológico vai trazer um laudo dizendo se isso era um pólipo, um adenoma, se era um hiperplásico, se era um serrilhado, né? E a imensa maioria deles são pólipos 100% benignos, ou seja, um simples pólipo que a gente também não pode falar assim, um simples pólipo, é normal, vida que segue. Não, a presença de um pólipo no intestino, ela já está dizendo que tem alguma coisa que esta pessoa está fazendo de errado. E depois a gente vai entender o que pode ser, né? Quais podem ser os erros. Não pode, em hipótese alguma, achar assim, mas pólipo é comum. Não, pólipo, embora seja comum hoje em dia, ele não pode ser visto como algo normal e simplesmente ignorar esta informação, tá? Isso de forma alguma. Agora, o que a gente sabe? Que quando o paciente faz um exame desses, identifica o pólipo, retira, manda para o anátomo patológico e vem lá um laudo de benigno, esse paciente é obrigado a fazer novamente um exame de colonoscopia após 2 anos. Não pode passar de 2 anos sem repetir esse exame, tá? Qual é a idade indicada para pacientes começarem a fazer o exame de colonoscopia? Vamos botar aqui no quadro. Todos os pacientes, 100% dos pacientes, aos 45 anos, ok? Agora, se tiver caso na família de câncer de intestino, história familiar de câncer de intestino, 40 anos, tá? Eu costumo dizer aos pacientes que o seguinte, 40 anos para mim não é a idade que eu uso de corte apenas para quem tem histórico de câncer na família, câncer de intestino na família. Eu também uso 40 como ponto de corte para o paciente que teve muita alteração no intestino durante a vida, que relatou muita diarreia ou intestino muito preso, a obstipação, né? Apenas uso 45 para aquele paciente que não tem história familiar para câncer de intestino e nunca teve queixa nenhuma relacionado ao sistema digestivo. Sobre os adenomas aqui, que são os mais comuns pólipos intestinais, a gente vai mostrar a classificação dele, tá? O adenoma, ele pode ser tubular, que é o mais comum aqui, tubular. Ele pode ser tubuloviloso ou ele pode ser viloso. Ó, o mais brando até o mais perigoso. O viloso, o adenoma viloso, ele é o que mais facilmente pode evoluir para um adenocarcinoma. O que é o adenocarcinoma? Esse é o câncer de intestino. Olha só, adenoma e adenocarcinoma, coisas completamente diferentes, tá? O adenocarcinoma é o câncer. Então, quando o paciente retira um pólipo, manda para o anátomo patológico e vem lá como adenocarcinoma, opa, tinha um câncer aí. E aí agora então o médico vai ter que decidir, vai ter que ver se esse câncer foi tirado com margem livre, se não foi. Aí vai depender muito de cada caso, né? Se vai precisar fazer uma retirada maior do intestino, aí não existe regra. Aí depende muito de cada situação, tá? Agora, cada fase dessas, tanto tubular, túbulo viloso, ele pode, se você não tira, né? Tem um pólipo lá, o paciente não sabe, esse pólipo ele vai sofrendo um processo de displasia. E essa displasia, que vai ser em qualquer um dos graus aqui, ela vai ser uma displasia de baixo grau, que pode evoluir para
moderado ou médio grau, médio grau, ou displasia de alto grau, tá? O que seria a pior situação aqui, ó? Pior situação é um adenoma viloso de displasia de alto grau, ó. Esse aqui já é, então, um pólipo com muita chance de virar um adenocarcinoma, tá? Eu, por precaução, se o meu paciente fez um exame e era um adenoma viloso com displasia de alto grau, por mais que não seja um câncer, seja um pólipo benigno, eu não espero 2 anos para fazer um exame de novo no meu paciente. Eu repito isso em 1 ano e 2 meses no máximo, tá? Então, agora vocês já conheceram o que é um pólipo, conheceram também qual é a classificação, né? Qual é o mais comunzinho, qual é o mais perigoso. Bom, legal, Samuel, mas eu não quero ter pólipo. O que eu posso fazer aqui para ter pólipo? Vamos entender quais são os principais fatores de risco para desenvolvimento de pólipo. Assim como já comentei no vídeo de sexta-feira passada sobre travou tudo aqui, divertículo, sobre divertículos, falei o quê? 2 fatores importantes para desenvolvimento de pólipo. Genética, a genética aqui sim tem uma importância, porém você não é refém dela, não é refém da genética, tá? Por mais que você carregue essa arma engatilhada, você não precisa apertar o gatilho, tá? E o gatilho seria a epigenética, ou seja, se a epigenética tiver a teu favor, você não dispara essa arma aqui. Você tem todas as ferramentas para ter o pólipo, para ter o câncer, mas vamos lá, quais são os fatores de epigenética? Um muito associado, já provado, é a questão do cigarro, a nicotina, tá? O cigarro, ele é um dos gatilhos principais para a formação de pólipo, de câncer de intestino. Outro aqui, obstipação, né? Paciente que tem dificuldade para ir ao banheiro ou até o contrário, tá? Diarreias excessivas, diarreias. Sabe uma coisa também aqui associada, que também estava associada a divertículo? A idade. E que eu também não gosto dessa ideia de que a gente tem que aceitar que envelhecer é normal adoecer. Não é. A idade, obviamente, é um fator. Mas se a gente cuidar de todos os outros hábitos, a gente consegue diminuir a probabilidade de envelhecer sem pólipos, envelhecer sem câncer de intestino. Olha aqui onde vem de novo o estresse, muito associado, tá? Por quê? Porque o estresse, ele vai aumentar a produção de ácido clorídrico no estômago. Tanto é que tem pessoas que desenvolvem a tal gastrite nervosa. O que é uma gastrite nervosa? É o paciente que produz muito suco gástrico por conta do estresse excessivo. E isso vai gerar uma acidez a nível de todo o intestino. E isso vai fazer com que você comece a promover o que todo mundo desse canal aqui já ouviu falar, porque a gente já falou em no mínimo 200 vídeos, a disbiose. Eu vou até colocar aqui do lado de estresse, porque o estresse ele vai trazer uma disbiose intestinal, tá? Então, ó, olha que já está no quadro aqui, ó. Cigarro, intestino trancado ou solto demais, estresse, pouca ingestão de fibras, pouca ingestão de água. E quer ver algo aqui fundamental? Fator de risco? Sedentarismo. Por que o sedentarismo? Porque quando você pratica atividade física, você melhora o peristaltismo do teu intestino. O que é esse tal de peristaltismo? São os movimentos peristálticos intestinais que vão fazendo com que você conduza o bolo fecal em direção ao ânus, né? Que é justamente o movimento que faz com que você consiga evacuar normalmente, sem força, sem nada disso, tá? Então olha aqui, ó, fazer atividade física, ingerir bastante água, uma dieta rica em fibra, né? Existem alguns estudos que eles são mais observacionais, mas mostraram
que o excesso de carne vermelha está associado também ao aumento de pólipo, tá? Então cuidar com essa dieta com muita carne vermelha. Cuidar para que o intestino tenha fezes sempre bem formadas, de fácil liberação, né? Não sofrer para evacuar. Tirar aqui o cigarro da vida. E quando a gente fala sobre alimentação apropriada para evitar a formação de pólipo, a gente vai trazer aqui então a dieta do Mediterrâneo. Mediterrâneo. Pronto, tá aqui uma das dietas que tem a melhor associação com um intestino realmente saudável. Então, fica a dica sobre pólipos. É isso que você, um público leigo, precisa saber, né? Isso não é um vídeo para médicos, obviamente, mas você já tem aqui agora informação o suficiente para saber quando começar a se preocupar em fazer um exame, né? Pedir para o teu médico, aliás, você não tem que pedir para o médico, né? Comentar com ele, olha, já estou com mais de 45 anos ou 40, né? Tenho história na família e tal. Se vier um exame mostrando presença de pólipo, reveja a tua vida, reveja todos os teus hábitos, provavelmente existem coisas aí que você vai ter que melhorar. E se não tiver pólipo nenhum, não significa que você também não tem que revisar os teus hábitos, né? Ah, eu como tudo errado, mas eu fiz o exame e não tinha pólipo nenhum. Eita, calma aí, né? Isso é um acúmulo de anos. Então, melhorar os hábitos de vida não é uma necessidade somente para aquele exame que vem alterado, não. É também uma necessidade para quem quer que um exame sem alteração continue vindo sem alteração. Então, essa é a dica de hoje para vocês. Espero que já saibam tudo sobre pólipo agora. Então, muita gente me perguntou, me mandou mensagem, eu percebo que é uma preocupação, fico feliz de vê-los preocupados querendo cuidar da saúde. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui abaixo do vídeo que conforme for possível eu venho aqui e respondo para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber aí os avisos de novos vídeos chegando para você todas as semanas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.